Também não temos no elenco aqueles que já diferente do jogador que consiga driblar, o jogador que consiga eliminar um ou dois jogadores no drible. Porque eu pensava que esse jogador era fácil aqui no Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil, eu pensava que havia muito desse tipo de jogador. Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Daniel Prestes e este é o canal Camisa 12. E no vídeo de hoje nós vamos conferir algumas falas do técnico Leonardo Jardim a respeito de uma característica importante do futebol brasileiro que vem se perdendo com o passar do tempo. Pois é, pessoal, e a gente separou aqui um trecho de uma fala do técnico Leonardo Jardim após o empate contra o CRB pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Para recuperar, e muitos deles têm surpreendido. Você acha que dentro desse elenco tem algum jogador que você pode explorar esse tipo de característica? Essa é uma pergunta perspicaz e inteligente, porque você conhece bem o nosso elenco. Com certeza recuperamos muitos jogadores, mas eu não consegui descobrir nenhum jogador, nenhum Everton Ribeiro, nem nenhum Arrascaeta, que consiga, em pequenos espaços, driblar um, driblar dois, fazer o último passo, fazer a assistência, fazer o... Isso daqui é importante, né? Porque você, quando enfrenta uma equipe muito fechada, qualquer equipe, pessoal, uma equipe grande, quando enfrenta uma equipe que acaba oferecendo poucos espaços, joga ali no seu 5-4-1, no seu 6-4-0, você contar no seu elenco com um jogador que tem um passe diferente, que vai ter uma visibilidade boa para poder conseguir ali no lance importante quebrar as linhas, ou o driblador, que ele ainda vai se aprofundar mais aqui nesses trechos que a gente separou, é muito importante. É isso que faz a diferença num jogo onde está muito fechado, o adversário não oferece muitos espaços. O jogador driblador, o jogador que tem um bom passe, eles acabam fazendo a diferença. E não temos. E se nós estamos num mercado, mais do que reforçar a equipe, é procurar um jogador diferente, um jogador que nos permita esse tipo de situações quando os adversários vêm em baixo. Mas não podemos dar informações erradas àquilo que os nossos adeptos não correram, nada disso. A malta correu, fez o seu melhor, trabalhou, mas com certeza que temos jogadores que são mais especialistas no outro tipo de jogo, no que este tipo de jogo em que tem 10 gajos atrás da linha da bola e duas linhas, uma de 6 e uma de 4 pela frente, e tudo de primeira bola, segunda bola, e a gente tem mais dificuldades, porque estas equipas não vêm para o jogo, estas equipas raramente atacam, só atacam num contra-ataque ao outro. Mas com certeza que o nosso elenco, e não vou dizer que o Christian, que o Wanderson, que o Gabriel, que o Caio, que são os jogadores dribladores de um para um, conseguem, não são os jogadores com essas características. Característica, pessoal, característica. Jogadores, eles acabam se complementando. Não quer dizer que um jogador que acaba sendo muito melhor numa finalização, num chute de fora da área, ele não consiga achar uma boa opção para poder abrir o placar, por exemplo. Acontece, mas tu ter um jogador dentro do seu elenco com uma característica dribladora, com uma característica de um passe mais refinado, é importante. E com certeza é isso que nós, como clube, procuramos alguns jogadores que acrescentem ao grupo. Não é por falta de competência, mas é por ter outras qualidades, outras vertentes, principalmente quando estes adversários são tão baixos e a gente não tem espaço para transitar. Antes da próxima pergunta, né? Até mostrar aqui rapidinho. Ó, o Wanderson. Vou mostrar os números do Wanderson aqui. Ó, a tentativas de dribles certos, os dribles, né? E os dribles certos que ele deu. 2. O Gabigol. O Gabigol, ele teve nenhum drible, não tentou driblar. O Christian teve um drible e um drible certo. São características. O Caio Jorge até que tenta mais. Caio Jorge, cadê o Caio Jorge? Um jogador mais centroavante de frente. O Caio Jorge até que tem mais. Tá aqui, ó. Ele tentou 7 dribles e acertou 3. Tu ter essa característica de jogador é importante para poder tu conseguir fazer com que a tua equipe possa quebrar linhas. Vamos voltar aqui. Leonardo Jardim Joia, Nath, ESPN.
Você vem falando muito nas coletivas sobre a questão física desse elenco, sobre o cansaço. Agora, com esse resultado, o Cruzeiro vai precisar se esforçar mais no próximo jogo fora de casa. Como equilibrar isso com o Campeonato Brasileiro também, nessa disputa pela Libertadores? Eu volto a responder. A questão não é esforçar mais, pois que eles esforçaram-se muito e a gente agora tem um jogo de domingo em 3 dias e vamos esforçar muito. E a seguir jogamos outra vez na outra quinta-feira, vamos esforçar muito. Isso, o esforço e a atitude. E eu nem sequer preciso ver o GPS, não preciso ver, porque eu tenho a certeza que a maioria dos jogadores andaram sempre para cima dos 10 km. Que é isso, é a rodagem que eu pretendo que eles tenham. Eu já vos disse, é uma questão, hoje, não foi uma questão de atitude, não foi uma questão de estratégia, não foi uma questão do treinador, não, o treinador também arriscou, acabámos com 3 avançados, não é? 3 avançados, médios de organização, acabámos com tudo em cima. Foi uma questão do detalhe e também não termos, que eu já disse, que às vezes fazia-me falta aqui e é por isso que procuramos um jogador diferente, um jogador que consiga driblar, um jogador que consiga eliminar 1 ou 2 jogadores no drible, porque eu pensava que esse jogador era fácil aqui no Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil eu pensava que havia muito desse tipo de jogador. Pior que era, né? Pior que era. No futebol brasileiro a gente sempre teve atacantes que tinham como características essa forma de ir pra cima driblar, né? Hoje a gente acaba tendo muito mais aquele pontinho ciscador, mas o atacante que gosta do 1 contra 1 para poder conseguir quebrar as linhas, isso daqui era sempre foi característica do futebol brasileiro. Só que de uns tempos para cá, ainda mais com o que aconteceu na década passada, o 7-1, a influência de algumas pessoas falando que o futebol brasileiro precisava se adequar ao que estava acontecendo no futebol mundial, a gente acabou com que muitos treinadores brasileiros passaram a fazer com que os times jogassem de forma mais posicional, imitando até uma palavra forte, mas se inspirando, né, nesse cidadão aqui, Pepe Guardiola. E aí a gente viu muitos dos times brasileiros fazendo com que na sua fase ofensiva o jogo ficasse mais robotizado. Ou seja, quando chegava no momento onde o jogador ele tinha que ter mais liberdade para poder usar a sua criatividade, tentar 1 contra 1, driblar, um passe mais refinado, mas mais focado nessa questão do drible em si. Os jogadores começaram a ser mais, desde a base, ser mais, como é que eu posso dizer, instruídos a ocupar espaço, a tentar o passe e fazer esse jogo de posição que o Guardiola fez tão bem lá no futebol europeu, que é uma outra cultura, que é uma outra forma de ver futebol, diferente do que tem aqui no futebol sul-americano, principalmente no futebol brasileiro. E não quer dizer que a gente não possa fazer o jogo de posição aqui, mas é necessário ter a devida adaptação. Não se teve essa devida adaptação. Eu acredito que nós podemos ainda ter uma melhor visão desse jogo de posição aqui para o futebol brasileiro, com essa adaptação, com as características dos jogadores daqui. Mas essa fala do Leonardo Jardim, onde ele diz que achava que seria muito mais fácil ver esse atacante driblador aqui no futebol brasileiro, é no mínimo preocupante. Porque, cara, quem tem seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, sempre quando via atacantes dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, isso daí, tu via uns 2, 3 em todos os times. E a gente chega agora em 2025 e vê um treinador que vem de fora, chega aqui, acha que vai ser fácil achar essa característica e não acha? Enfim, cara, é no mínimo preocupante. No do Cruzeiro não conseguimos encontrar esse tipo de jogador que é capaz de enfrentar, driblar, mas temos excelentes jogadores, mas com outras características. E quando o jogo vai para esta situação que é um bloco muito baixo, com certeza que temos mais dificuldades. Bom, pessoal, então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like,
de também comentar aqui embaixo o que você achou dessa fala do Leonardo Jardim a respeito, né, do jogador driblador, que ele achou que ia chegar aqui, ia encontrar aqui de monte, e acabou que a gente tá em falta, né, esse tipo de jogador, e culturalmente ele sempre foi um jogador bastante abundante por aqui, né. Não esquece também de verificar os outros vídeos do canal. Eu espero você no outro vídeo e até a próxima.